pessoas que estavam só esperando os especialistas começarem a participar dos podcasts para a gente saber de verdade o que está pegando entre Israel e Irã. Tudo bem com vocês? E vão aí para o comandante Farinazo, lá no Inteligência Limitada. Que pode ficar velho amanhã, né? Pode ficar velho daqui a pouco. Daqui a 5 minutos. Exatamente, tá mudando muito. Por onde a gente começa? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente tem que começar com o Donald Trump, né, Vilar? Porque o Trump, ele tá tendo uma guerra dentro da Casa Branca e no Pentágono também, no Departamento de Estado, para saber se os Estados Unidos entram ou não em guerra com o Irã. Por quê? Os Estados Unidos vão causar danos no Irã, não tenho dúvida disso. Mas tem a contrapartida, né? O Irã também vai poder contra-atacar. Então, isso é muito complicado. Saiu hoje no Wall Street Journal que Israel tem mais ou menos entre 5 e 10 dias de mísseis de defesa ali do Iron Dome. E talvez por isso que o Irã está fazendo aí, lançando 20 mísseis, 20 foguete, 10 foguete, 15 foguete, que é primeiro para manter a população de Israel estressada, bem estressada, sempre num nível de medo, e para acabar com esses mísseis de defesa de Israel. E aí os Estados Unidos teriam que entrar para defender Israel, só que os Estados Unidos também tem um limite nesses mísseis de defesa, porque eles não têm tanta coisa assim em navios, né, naquela região. E aí o Irã poderia entrar com os mísseis hipersônicos dele, né, mano? E aí já era, né? E o Donald Trump, ele ascendeu, ele chegou ele vence as eleições com um discurso pacifista, né? Vou terminar as guerras. O Biden é um problema, no meu governo isso não teria acontecido, e acabou que aconteceu tudo. O que você acha aí, Cabaé? O Trump queria o Prêmio Nobel da Paz, ele queria acabar com a guerra da Ucrânia em 48 horas para ganhar um Prêmio Nobel da Paz, assim como o Obama ganhou. Essa era a ideia dele. Não, é o que a gente estava comentando um pouco antes, né? O Trump entrou com o discurso de encerrar a guerra na Ucrânia, ele dizia que ele ia grande acabar negociador. Com a guerra em um dia. Né? Era um dia. Ele foi eleito... Só um pouquinho, desculpa. Tchau, Jujuba. Tchau. Desculpa aí. Não, agora, né? Desculpa. Agora pegou. Tchau, Jujuba. Agora pegou o apelido. Te amo, desculpa. Até voltou. Olha o mal que eu causei. Desculpa. Trouxe a discórdia. Mas, enfim, ele disse que ia acabar com a guerra em um dia. Esse um dia virou 90 dias, ele apontou um enviado especial e etc. Aqueles 90 dias passaram-se sem, ele não tinha resolvido ainda. Agora estamos com 6 meses já, né? Quase para 6 meses. E nem perto de 6 meses e não está nem perto de se resolver a guerra na Ucrânia. E ele já tem uma nova guerra agora. Para chamar de sua. Israel e Irã, já tinha aquela com Gaza. E possivelmente os Estados Unidos vão acabar se envolvendo nessa guerra também. Mas vamos explicar para o pessoal também que essa guerra é muito diferente da guerra da Ucrânia e Rússia por um fator muito importante, que eles não fazem fronteira, né? Exatamente. Não fazem fronteira, exatamente. Isso faz uma diferença numa guerra absurda, não faz? Sim, o Irã está entre 1.200 e 2.500 quilômetros de Israel, dependendo da... ponto. Assim, entre Israel e Irã não tem fronteira, tem a Síria e tem o Iraque no meio. Se os Estados Unidos entrar, tem fronteira, porque os Estados Unidos controlam o Iraque hoje, né? Do Israel, que você considerar. Do Irã... Que você considera. Mas é o seguinte, eu brinco, eu tenho uma frase que eu digo sempre o seguinte: não existe situação ruim que Donald Trump não possa piorar. Eu acho que é isso. Ele fala assim, tá complicado aqui, né? Mas dá pra ficar pior. Dá pra ficar, não, ele é tudo, né? Tudo que ele toca, o ao contrário. acaba virando problema, né? E assim, Vilela, a gente tem que pensar numa coisa, né? Na responsabilidade. Você tem filhos, né? Sim. Cabaé também tem netos, eu também tenho filho. Então, poxa, cara, é uma situação muito difícil, né? Que mundo que a gente vai deixar para essas pessoas, né? Pois é, ele tá instável como nunca, né? Sim. Periga, tem também uma situação da Índia e Paquistão, tem Taiwan e China, ou seja, o mundo nunca teve tão instável, quer dizer, claro que já teve instável. Já teve. A gente teve 2 grandes guerras, mas na minha vida, eu tenho 54 anos, eu não lembro de uma época tão instável dessa. É porque não lembro dos anos 80 ali, Guerra Fria, né? Porque era muito mais instável num nível muito maior. Quem causou essa guerra em Gaza? Quem causou? Israel. Porque o Hamas atacou no 7 de outubro. Gente, isso começou muito antes do 7 de outubro. Tá? O 7 de outubro foi um absurdo. O Hamas não deveria ter feito o que eles fizeram. Não deveria. Mas Israel já mata a gente ali na faixa de Gaza há muito mais tempo diante do 7 de outubro. Não começou no 7 de outubro. Israel começou atacando o Irã.
Israel esse ano atacou o Irã, o Egito, a Síria, o Líbano e Gaza, sabe? Israel ataca quantos países eles quiserem e nada acontece. Então, assim, quem que tá trazendo instabilidade ali? É Israel, né? É Israel que começa atacando todo mundo. Porque são guerras em sucessão, né? São guerras Em sucessão. Uma não acaba, começa outra. Começa e não acaba. As guerras Mas não eu acabam. acho que no período de 50 anos, eu acho que a guerra na Ucrânia é a guerra de maior intensidade desde a Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida. Com certeza? Desde a Segunda Guerra Mundial. Qual outra que, antes dessa guerra, era a mais de intensidade ou violência? Ou Iraque, Afeganistão. Vietnã. Vietnã. Mas assim... Pô, Vietnã morreu 3 milhões de pessoas, cara. É bastante gente, né? O que acontece, Vilela? As pessoas não estão vendo 3 milhões de vietnamitas. Que nós estamos muito próximos de uma hecatombe no aspecto... Vamos pegar o caso da Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia está provocando uma potência nuclear que é a Rússia, né? Pois é. No caso do Irã, também é uma guerra contra o país que é uma potência nuclear, que é Israel. Então, assim, a gente não sabe quais são os... E o que é triste é que você não vê um adulto na sala. A pessoa que poderia acabar com tudo isso, que é o Trump, ele não tem condições, ele é completamente despreparado. Porque... Não, olha só, desculpa aí, Farinazzo. A diretora de defesa, diretora de inteligência dos Estados Unidos falou de novo, né? Olha, a gente não tem nenhuma prova de que o Irã estava tentando construir uma arma nuclear e se eles estiverem tentando, eles estão pelo menos a uns 3 anos de distância de fazer isso. O Trump, no avião dele lá, o Air Force One, falou, não me interessa o que ela disse, eu digo que eles estavam fazendo uma bomba nuclear. Cara, então assim, faz diferença a verdade nessa história? Não faz. Não faz. Porque tem muita gente que ganha com essa guerra, né? Que é o tal do complexo industrial militar dos Estados Unidos. É a galera que vende petróleo, porque o preço do petróleo subiu bastante. O pessoal que vai ter que comprar os mísseis para repor em Israel. E o Trump não tá nem aí pra verdade, né, cara? A mulher que ele indicou, ele disse, não interessa o que ela falou. O que interessa é o que eu tô dizendo. Porque, olha só, toda a confusão que nós estamos vivendo agora, aí eu quero um acordo nuclear com o Irã, mas tinha um acordo, foi ele que rasgou. O que? O acordo nuclear com o Irã existia. No primeiro mandato dele. Exatamente. O que ele fez? Ele saiu do acordo. Por quê? Qual a justificativa? Porque ele disse que o acordo não era bom e teve também uma questão que os israelenses... A justificativa é ele queria um acordo dele. A mesma forma como ele fez com a Coreia do Norte. Os israelenses parece conseguiram infiltrar uma operação de espionagem numa instalação do Irã. E parece eu lembro disso. E parece que havia... Israel não assumiu isso, né? Mas alegou-se que haveriam documentos que comprovavam que o Irã não estava desenvolvendo o programa nuclear somente para fins pacíficos. É um monte de documento que prova que eles não fizeram nada. Isso aí foi uma desculpa para o Trump sair do acordo, né? Encerrar o acordo. Isso então tá totalmente ligado com o que a gente vive hoje. Sim. O Joe Biden passou o governo inteiro dele tentando reverter, refazer o acordo. Só para explicar, esse acordo era o seguinte: de tempo em tempo o Irã tinha que abrir para técnicos irem lá e fazerem uma inspeção. E ele tinha troca de levantamento de sanções. Exatamente. O Irã se comprometia a não desenvolver um programa militar nuclear, poderia enriquecer o urânio além de um determinado para energia só para fins civis, fins pacíficos. Que energia ou saúde, né? Porque para energia é um urânio enriquecido a certo nível, para saúde, que é no caso de máquinas de imagem, é um outro nível. Aí eles têm que enriquecer um pouco mais. E haveria inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica para garantir que a partir do Trump não teve mais nenhuma... Aí quando o Trump resolveu sair do acordo, o Irã disse, então tá bom, então agora... Não entra mais ninguém. Eu vou enriquecer o urânio até onde eu achar que devo. É teoria de conspiração que talvez o Brasil possa ter cedido o urânio. Ai, meu Deus do céu. Cara. Pro Irã? Ninguém tem prova disso, né? Mas vocês ouviram isso? Eu acho conversa a gente ouve, mas... É a conversa louca de Twitter, bicho. Nem vale a pena trazer pra cá. Né? Eu não acho que... Conversa maluca de Twitter. A gente tem como enriquecer urânio para fins militares? Tem, né? Quem tem como enriquecer o urânio para fins civis, tem como enriquecer para fins militares. Então eles não precisam da gente para fazer isso. Não.
Claro Não, o que ele precisaria, na verdade, pelo que o pessoal tá colocando, que ele precisa. Pô, eles estão, assim, mesmo que o Irã não quisesse fazer, eles estão do lado do Paquistão, cara. O Paquistão tem arma nuclear. Eles conseguem pedir o urânio do Paquistão, sei lá, sabe? Eles não precisam do Brasil. Precisa de matéria-prima. É a matéria-prima. Isso Isso seria seria, em todo lugar. Tem um monte de país aí. não precisaria da gente. Fácil. O maior produtor de urânio do mundo é a Rússia. A Rússia entrega. Se E a Rússia é parceira deles, né? A Rússia daria. Isso é desproposital. A pessoa inventa muita coisa, né, Vilela? Eu acho Esse é o problema que a gente vive hoje em dia. Você vê notícias, vê links que parecem que são reais. Mas foi sempre assim, Vilela. A diferença é que antes isso estava restrito à televisão e jornal impresso, papel, né? Hoje em dia todo mundo, qualquer pessoa pode postar uma besteira dessa aí, né? Inclusive político brasileiro. Mas, na verdade, Mas a gente a televisão e jornal. Coisa que não foi nem checada, né? E agora, quando está começando uma guerra Irã-Israel, a última coisa que você pode fazer quando começa uma guerra como essa é acreditar em qualquer coisa que você vê. O que eu vi de foto que morre é verdade, né? Foto e vídeo que era IA, né? Você viu já algumas coisas? Sim, o pessoal coloca trecho de videogame. De videogame, né? Um caça... Mano, teve um... Tava rolando protesto nos Estados Unidos contra o Trump, né? E aí disseram que na Califórnia tinha gente armada atirando em caça. Aí botaram lá um vídeo de um videogame com uma bateria antiaérea atirando num caça, dizendo que era a Califórnia, e tinha gente acreditando, cara. Assim, o cara postar... Agora, a galera que acredita, não dá pra entender, irmão. Como que tinha uma bateria antiaérea atirando num caça na Califórnia, cara? Só perseguindo o outro. O Cabaé, ele tem um dos melhores sites de defesa do Brasil, que é o Velho General. E ele filtra muitas coisas, tanto que a gente trabalha junto há muito tempo. E ele tem uma dificuldade enorme nisso aí, né, Cabaé? De separar o que vai e o que não vai. Você tem que... A gente Qual apanha é o filtro? muito. Como que vocês fazem? Vão checar na fonte? Tem fontes primárias para isso? Como que faz? Sobre essa guerra, explica por exemplo. O teu método aí, vai. Depois eu Não, meu falo método é você ter relacionamento com pessoas que você confia. Né? Assim, eu não tenho fontes primárias, eu não tenho ninguém no Irã, por exemplo, não tenho ninguém em Israel, não tenho ninguém na Rússia, ninguém na Ucrânia. Mas você tem pessoas que conseguem informações privilegiadas. Pessoas que aí você sabe que o que aquele cara escreve realmente ele é embasado. O cara provavelmente tem ali as fontes dele, e aí ele confia também nas fontes dele, então tem uma rede de confiança, né? Jornalistas, ou gente que tá no local mesmo, tipo que nem eu, né? Gente que mora aqui, eu não sou jornalista, mas né, o pessoal tem jornalista que vem entrar em contato comigo de vez em quando, para perguntar alguma coisa ou outra. Embasado, ele é coerente, ele tem um histórico. Tem fonte que a gente já descarta logo de... Opa, dependendo da manchete, Choquei, por exemplo, não dá para acreditar. Complicado, né? Complicado. A gente pega de... Assim, porque o Vilarinha, qualquer veículo de mídia, em algum momento ele vai errar, ou de propósito, ou por uma barriga, né? Que o pessoal chama de barriga, né? Exatamente. Todo mundo passa por isso. Mas tem veículos que só fazem isso, né? E tem outros que já tem uma confiabilidade muito maior. O cara até pode errar, mas você fala, esse cara aqui... E a gente é muito criterioso com isso, a gente conversa o dia inteiro, né? Às vezes fala, isso aqui, não vamos publicar não, porque tá complicado. Isso aqui, vamos esperar mais um pouco. Porque o importante, eu acho que não é você dar o furo de reportagem. Não, né? É você... Não é o primeiro, né? Exatamente, ter essa confiança do público, né? E parece agora que o Trump mandou... Não, o embaixador dos Estados Unidos em Israel mandou a mensagem pro Trump, e o Trump postou na internet a mensagem. E o cara falando aqui que o bicho vai pegar mesmo. Que os Estados Unidos vai entrar em guerra com o Irã no... Ai, mano. Só por Deus mesmo, né, cara? Pra quê, né? Não, e no Velho General, por exemplo, eu nem tenho pretensão de dar furo de reportagem. No Velho General eu trabalho sozinho. Eu nem tenho como fazer isso. Eu nem tenho... Gente cai na sua mão uma informação, você vai checar e tal. Se alguém quiser dar isso primeiro, vai dar, porque o cara não vai nem checar. Porque eu não sei se aquilo é verdade ou não. Então, o que eu publico, principalmente lá, são análises, ou seja, análises pós. Demora tempo. O de analistas é maravilhoso. Vamos colocar um mapa, então, para o pessoal ver. O que é essa região? O que a gente chama de Oriente Médio? Quem são esses países? A gente está vendo Israel, tem o Líbano, Síria, Iraque, antes de chegar no Irã. Tem Jordânia lá perto, tem Arábia Saudita. Quem são esses caras, os atores? E tem a Turquia, que para mim é o país que eu menos entendo de que lado tá em todas as guerras. Acho que nem eles, né? Sabem que lado. Não é? Porque do lado deles. Tá do lado da Eles estão do lado deles. Ucrânia ou da Rússia? Tá do lado do Israel ou do Irã? Quem são esses países? Quais são os atores aí do Oriente Médio? Basicamente são esses que estão então, aí, mas vamos, tipo, Israel.
Ele está cercado por países árabes. Irã é um país persa, né, de origem persa. Tá errado falar que é um país árabe ou não? Tá errado. Não, não é árabe. Não é árabe, é persa, né? É persa. Persa, não é árabe. Os demais são árabes? Os demais são árabes. O turco não, né? O Turquia turco não, né? E os Turquia é emiritas acho que também não. Também não. Acho que o Emirates acho que é. É, Pra vocês terem ideia, tipo, a Turquia é um povo túrquico que vai daqui do oeste da China, de Xinjiang, até lá na Turquia, né? Que é um povo turco, uma língua e um povo. Não sei, não tô lembrado agora de cabeça. Mas essa expressão Oriente Médio, Viela, ela tá caindo um pouco por terra. Meio que flutuam, né, os países. Exatamente. Agora você pega um pedaço do norte da África. Egito, por exemplo, faz parte também? Egito faz. Entendi. Porque é o norte que da acontece? É uma expressão francesa, né? Moyen-Orient. Mas, na verdade, ele seria o Oriente Próximo, ou o pessoal já está chamando hoje de Oeste da Ásia. Tem gente chamando de Oeste da Ásia. Porque se você pegar o que seria o Oriente Médio, né? Na verdade, seria o Afeganistão, o Paquistão, Índia, porque ali China, Japão, tá na Coreia. Metade do Oriente, né? Exatamente, já começa aí realmente é Oeste, né? China, China, Japão, Coreia já começa a ser Extremo Oriente, né? É leste asiático, onde a gente mora aqui é leste asiático. A parte da Indonésia, Filipinas, Taiwan, Coreias, Japão, é tudo leste asiático. Pois é. Então é uma denominação meio complicada, mas como eles têm uma história comum, parecida, foram governados pelos otomanos, se convencionou chamar de Oriente Médio. Mas é multifacetado, é complexo. Acho que não tem um país ali que... Por exemplo, você quer ver um negócio? O Irã é persa, é mais ou menos. 65% do país é persa, 35% é azeri. Você tem azeri, você tem baluque, curdos, você tem armênio, você tem curdo, e você tem judeu também, tem 13 Até mil. porque as fronteiras foram feitas numa prancheta aí. Não, o Irã não. O Irã foi O Irã mas eu não sei. Foi orgânico. Tem muitos países aí que os caras simplesmente riscaram... É só voltar no mapa ali, o Egito tem uma linha reta ali. O que vocês acham que tem uma linha reta? Riscaram o mapa e falaram, é isso. Então por isso que tem essas misturas, né? O Trump falava que ele criou o Iraque num táxi, né? Isso daí. O Churchill era arrogante. Tem muitas questões de fronteira hoje em dia. Você tem problemas justamente por... Churchill era um baita num fascista, tá, gente? Eu sei que tem gente aí que defende o Churchill. A gente tem uma visão muito positiva do Churchill, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial e toda a propaganda que existe ali durante aquele tempo. Mas o Churchill de antes... era um baita de um fascista, mano. Até mesmo assim, ele também era fascista naquele momento ali, né? Mas o cara, além de ser fãzão do Mussolini, tudo que ele faz nas colônias, Churchill era um colonizador fascista. É isso aí. Ele vira esse herói de guerra porque, né, tem todo o esforço contra os nazistas e tal. Mas ele era um colonizador fascista. É supremacista branco, né? Por isso. Até as linhas são retas, né? Você vê que é uma coisa que não é nem... Sim, natural, não é um rio, uma montanha que separa. Quando é assim, é porque realmente uma coisa... Alguém canetou. Mesmo o problema... fala você. O problema entre Índia e Paquistão... Índia e China. Eram todas colônias britânicas. E os britânicos dividiram lá. De China também. Enfim, vocês se viram depois. Né? A treta entre Índia e China foi porque os britânicos foram ali e falaram: tá aqui é a fronteira. E não teve uma negociação entre Índia e China para falar, a gente aceita. Não, os britânicos falaram que a fronteira tá treta aí até hoje. O problema que tem entre a Índia e a China também foi uma fronteira demarcada por britânicos. Exatamente. Também tem uma disputa ali, Índia e China. Na Irlanda eles têm um ditado que é o seguinte: quando você vê uma família brigando, é porque um britânico passou por ali. Eles são complicados, cara. Eles são complicados pra caramba. E o Oriente Médio, desde que teve essas divisões dos países, ele nunca teve uma paz duradoura, ele sempre teve... Não, isso não tem tanto a ver com a questão dos países, tem a ver com petróleo. Tem a ver com petróleo, né? Desde que os caras descobriram o petróleo no Oriente Médio, aí, bicho. Essa questão meio... Petróleo Israel. Vai dar treta em algum momento? Não, mas ali sempre foi complicado. Isso tem uma base, ó. Ou foi depois do nascimento do Estado de Israel? Não, já vi antes. Quando o Lourenço da Arábia vai combater os turcos em 1916, e ele era muito novo, ele tinha 27 anos de idade e já era coronel do exército britânico. Ele era um gênio da tática, etc. Mas havia uma relutância... Filme muito bom, inclusive. Muito grande. Assistam. Lawrence da Arábia. É um filme longo, é um filme datado pela questão do ritmo, mas, cara, é um filme animal, mano. Do alto comando britânico na região em fornecer artilharia para os árabes.
Eles achavam que eles iam se pegar. É um negócio complicado ali. É muito tribal, né? Muito tribal, Pois é. exatamente. Tanto que a divisão que eles fizeram depois do Oriente Médio, se você for pegar bem mesmo... Ah, mas peraí. Estão falando, é muito tribal, quando literalmente estão usando o exemplo de um britânico que tava lá cutucando, né, o outro lado, falando, ó, pega essas armas aqui pra lutar com fulano. O quanto isso é do tribal e quanto é do colonizador safado empurrando os caras pra brigar porque o colonizador safado tem interesse. O quanto disso? Foi por famílias, né? Exatamente. A família Hussein na Jordânia, o Saud na Arábia Saudita, né? Acho que era também acho que um reino, um braço da família Hussein no Iraque, eu não lembro bem. Mas foi nessa foi feudo, né? Foi capitania hereditária. Né? Capitania hereditária. Mesmo no Afeganistão, Exatamente. Você tem senhores da guerra lá, até hoje, que dominam determinadas regiões e é difícil fazer eles se entenderem. Um conflito que a gente lembra foi a Guerra do Iraque, né? O que aconteceu naquela época? Do Kuwait, Iraque, e como ficou resolvido? O que será, né? O que será que aconteceu? Por que teve, Foi né? resolvido? Eu acho que não ficou resolvido. Mas aí você vê o mesmo problema de sempre, né? O Iraque, acho que o Kuwait, acho que no Império Otomano era parte do Iraque. Olha o mapa do Kuwait. O Kuwait é um losango, cara. O Kuwait é um losango. E você vê, ó, é que ali não dá pra aí não dá. Vê outro mapa que apareça mais perto, por favor. Mas o que acontece nessa história? É uma coisa artificial, né? Uma coisa artificial. Então o Saddam queria de volta para controlar a produção de petróleo e houve a negativa do Ocidente. Mas Não, Ocidente não, né? Estados Unidos e Europa. Não. O Brasil não tem nada a ver com isso, cara. O Peru não tem nada a ver com isso. Os países africanos que estão no Ocidente não tem nada a ver com isso. Os países que queriam controlar a produção de petróleo é que ficaram putos e foram para cima, né? Todos os problemas de fronteiras mal resolvidas, o pessoal fala, não é democracia, mas, gente, como é que você vai enfiar uma democracia liberal ali se não é da cultura das pessoas? Isso para eles não funciona isso. Claro. A gente não pode achar que a democracia claro. Liberal do Ocidente é panaceia para todos os problemas do mundo. Não é, tem país que não vai aceitar isso aí, cara. Então, é complicado, né? Você pega aquelas tribos do interiorzão do Afeganistão, por exemplo, fala, o cara Exatamente. Vai votar, ele não sabe nem do que você está falando. Não, esse aqui é um negócio, você tocou num assunto importante agora. O Albert foi a primeira pessoa no Brasil, que deu um alerta quando o Afeganistão começou a ruir, quando o controle militar americano começou a ruir, foi a primeira pessoa no Brasil que deu alerta de que os americanos só controlavam as cidades e de dia. Porque, na verdade, o campo era todo... Ele foi o primeiro que falou isso daí. Ele me mandou o trabalho, eu falei, pô, mas isso aqui é genial, isso aqui é ouro, né? Aí estudei o trabalho dele, não sei se você lembra disso daí. Foi pouco antes de cair o Afeganistão. Eu lembro. Porque os oficiais, os funcionários das agências americanas que estavam no Afeganistão, eles aprendiam a falar o idioma, tinham contato com a população, mas nas grandes cidades afegãs, na capital, Cabul e 2, 3 grandes cidades. No interiorzão mesmo, onde estão as tribos ali, não tinha ninguém, eles não conhecem o que aquele pessoal fazia. O que eles pensavam, o que eles queriam. Não nem queria, não falava a língua dos caras. O cara ia lá com uma tropa, ele achava que construir uma escola, pintar uma escola, ou cavar uma vala de drenagem lá, que ele estava ganhando a população. Não é isso aí, né, cara? As coisas não são dessa muito forma. mais complicado. Olha lá o mapa. Lá, então você vê, o Kuwait é um losango, são linhas retas. Assim, eu tô puxando a memória aqui, tá? Mas o Iraque, ele tinha se metido numa guerra com o Irã antes de meter nessa guerra com o Kuwait. Eles se desgastaram bastante nessa guerra com o Irã. Eu não me lembro de detalhes disso aí, tá? Eu lembro que rolou ali uma guerra de uns 10 anos quase, entre Irã e Iraque. E aí depois o Iraque invade o Kuwait, e um dos motivos de invadir o Kuwait também era a produção de petróleo e o acesso para o Golfo Pérsico. Só que aí os Estados Unidos e os colonizadores safados falaram negativo, cidadão. Negativo, Saddam Hussein. Né? No meio do deserto. E ficaram com a melhor parte do petróleo. Mesmo sendo esse território bem pequenininho, ficaram com a melhor parte. Pegaram uma quantidade muito grande de Eu não estou defendendo o Iraque, tá? Do lençol petrolífero. Tem Catar também, bem pequenininho. É isso aí, gente. Esperamos que isso acabe de uma vez, né, cara? É como eu sempre falo, né? No fim, quem perde é só o cidadão comum do Irã, do Iraque, de Israel, da faixa de Gaza.
os caras que mandam mesmo, nunca estão envolvidos nisso aí, eles nunca estão envolvidos, nunca tomam um tiro nessas guerras aí, né, cara?